Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir nos próximos 30 minutos esse tema, que é um tema bastante atual e relevante. E o transplante de medula óssea ele é um tratamento com intuito curativo na maioria das indicações, e mesmo assim, apesar disso, a recaída continua sendo um grande problema no manejo desses pacientes, representando cerca de 50% da causa de morte pós-transplante em pacientes que foram submetidos a transplante halogênico com doador aparentado, e até em cerca de 1/3 das mortes em pacientes com doadores não relacionados, sem menosprezar as outras causas de morte. Mas, à medida que as condições de transplante vão melhorando, com melhor seleção de doadores e melhoria das condições de suporte e utilização de esquemas menos tóxicos, a gente abre espaço para que ocorra a recaída, que se relaciona também com a utilização de condicionamento menos tóxico e com a presença de doença residual no momento do transplante. Visualmente, a doença residual mínima é esse pontinho vermelho que sobra, mas, na verdade, é muito mais do que isso. A doença residual mínima é a doença que a gente não consegue detectar com os métodos laboratoriais e clínicos convencionais. E eu gosto mais do nome doença residual mensurável, porque mínimo dá a ideia de que sobra um pouco, e não é tão verdade assim. Então, ao diagnóstico, a ordem de grandeza de 10 elevado a 11, se a gente for colocar esse número por extenso, são 100 bilhões de células. E, à medida que o tratamento é iniciado... Esqueci do laser. À medida que o tratamento é iniciado, começa a cair o número de células, e essa primeira linha aqui é onde a gente está quando o paciente entra em remissão hematológica. Então, ainda sobra tudo que está para baixo, a redução de 1 log a 1 log e meio. Então, resposta hematológica. Na resposta hematológica, nós temos uma janela para enxergar, além desse limite do mielograma ou do exame de imagem. Então, a gente tem alguns métodos que podem ser utilizados, como a cariotipagem ou no paciente pós-transplante, a análise do quimerismo, mas esses dois não aprofunda tanto, chega a 10⁻², 10⁻² em relação àquele número de células do diagnóstico, então ainda tem muita coisa. Podemos utilizar também técnicas de citometria de fluxo multiparamétrica, e mais que chega numa sensibilidade 10⁻⁴, 10⁻⁵, e mais profundamente também podemos utilizar até métodos baseados em técnica de PCR. E essa é a resposta molecular, mas ainda temos metade do caminho pela frente. O que acontece aqui embaixo, né, no caminho até a cura, a gente ainda não consegue detectar. Os mecanismos de recaída, eles são diversos. Então, o paciente pode ter um clone principal que é primariamente refratário e ele sobra depois do tratamento. Pode ter um subclone que, no diagnóstico, ele está inibido pela presença dos outros clones. E quando você começa a tratar por uma modificação ecológica na população da doença, esse subclone sobressai, ele já estava ali ao diagnóstico primariamente resistente. Existe também a evolução clonal a partir de subclones que inicialmente não eram resistentes, mas adquirem outras alterações genéticas e passam a predominar e escapam do tratamento. E existe também a evolução clonal a partir das células-tronco leucêmicas, porque no caso é uma leucemia que eu estou exemplificando, mas a célula-tronco neoplásica, e isso seria, no caso da leucemia, uma leucemia de novo, a partir daquela célula pré-leucêmica. Os métodos que a gente tem para identificar essa doença que não está visível aos nossos olhos, eles têm características diferentes entre si. E, então, vou comentar um pouquinho de cada um. A imunofenotipagem, ela chega a uma sensibilidade 10⁻⁴, quando utilizado 4 cores. Técnicas mais modernas, com utilização de mais cores ou mais marcadores, painéis mais amplos, que está sendo chamada de citometria de nova geração, pode chegar até 10⁻⁵, se igualando, então, a técnicas moleculares. E de vantagem, é um método quantitativo, rápido, você tem
o resultado em poucas horas, altamente aplicável, acima de 95% dos pacientes podem se beneficiar desses resultados. Ele diferencia célula viável de células inviáveis. Então, por exemplo, por método de PCR, você vai amplificar todo o material genético que está ali, e não necessariamente essa célula está viva. Na citometria de fluxo, você consegue, é possível diferenciar se a célula é viva ou não. É possível detectar a célula-tronco leucêmica. E, como desvantagem, ele é altamente operador dependente, então é difícil padronização entre os laboratórios. A ocorrência de evolução clonal pode fazer com que haja uma mudança no fenótipo e você não consiga mais acompanhar aquele clone. E em doenças como mieloma múltiplo, a heterogeneidade presente desde o diagnóstico ela é muito grande, então já fica mais difícil você seguir esses clones ao longo do tratamento. O PCR tem, então, uma sensibilidade que pode chegar até 10⁻⁵, ele é altamente específico, tem a vantagem de a individualização, né, no acompanhamento, pelo acompanhamento do rearranjo de imunoglobulina e de TCR de cada paciente. Isso é uma vantagem, isso é uma desvantagem, porque é um método demorado e dispendioso. Ele pode ser quantitativo, deveria ser, a gente não tem acesso quantitativo assim, tão disseminado, fora o BCRBL, e ele é de mais fácil padronização, mas ele é aplicável, além dessa situação da individualização do rearranjo da imunoglobulina e do TCR, ele é aplicável em subgrupos genéticos muito específicos e em pacientes com mieloma múltiplo, que a célula já é mais madura e ela sofre, às vezes o clone sofre permutação somática, você perde a oportunidade de acompanhar aquele clone, e a evolução clonal já faz parte do que eu estou falando. E, mais recentemente, na literatura, para a gente, muitos trabalhos falando de Next Generation Sequencing, que tem uma sensibilidade mais profunda, um nível de detecção que chega até 10⁻⁶, ele é altamente específico. Tem uma primeira etapa que é baseada em PCR, onde vai ser amplificado e depois sequenciado a região do rearranjo das imunoglobulinas, várias regiões diferentes. Ele é um método quantitativo, ele consegue desenhar exatamente quem é aquela população, então você tem a vantagem de acompanhar os subclones ao longo do tratamento. Não requer um primer único, que é essa ASO-PCR, em relação à individualização terapêutica do PCR. Então, ele é mais simples em relação a isso. Ele é capaz também de acompanhar as células não neoplásicas, então você pode ver a reconstituição imune acontecer, mas desvantagem não existe para a gente, né? E o custo também. Então, é uma promessa para o futuro na nossa realidade. Eu acho que tudo isso aqui ainda é uma promessa para o futuro em amplo espectro. E o método ideal, ele deve ser altamente aplicável, altamente sensível e específico, deve ter um retorno, você faz o exame, tem que ter um resultado, tem que ser de fácil acesso, amostra de fácil manejo, reprodutível, com valor clínico comprovado e não existe. Então, já que o método ideal não existe, na prática, a gente tem que escolher. Então, pensando doença residual mínima na prática, a relevância da doença residual mínima depende muito da doença que você está pensando, né? A doença que você está abordando naquele momento. Então, por exemplo, eu vou citar os trabalhos aqui para frente, mas na LLA a gente já tem isso mais fortemente desenhado, o papel da doença residual mínima, enquanto no mieloma múltiplo ainda estamos no início. Eu vou abordar LLA, LMA e mieloma múltiplo nessa apresentação. O momento da avaliação depende muito do que você deseja. A avaliação mais precoce, ela ajuda a estratificação de risco do paciente e como definição de tratamento. E as avaliações mais tardias, elas se relacionam à detecção precoce de recaída e possibilidade de tratamentos preemptivos. Em relação à sensibilidade, depende também do objetivo. Se eu estou querendo avaliar a doença residual mínima, para guiar minha terapia em termos de indicar um transplante ou aumentar, subir, escalonar o tratamento, eu não preciso ir tão mais profundo do que 10⁻⁴. Então, uma sensibilidade de citometria de fluxo está bem. Mas em estudos clínicos, onde a redução de terapia está sendo avaliada, o ideal é que você tenha métodos mais sensíveis para garantir que realmente, mais específicos, para garantir que realmente a doença não está ali. E aí o ideal são técnicas moleculares com sensibilidade de 10⁻⁶.
E o que significa a presença da doença residual mínima? A gente já sabe que esse paciente tem um alto risco para recaída e, em alguns casos, ela pode representar a incurabilidade contra terapêuticas atuais. Em outros casos, como, por exemplo, no mieloma múltiplo, a negatividade, será que, finalmente, o mieloma múltiplo vai encontrar sua cura? Então, são perguntas que a DRM traz para a gente. Avaliação da doença residual mínima. Na LLA, em estudos pediátricos, população pediátrica, já está bem consolidado, já tem dados mostrando que a avaliação de doença residual mínima ela é capaz de reestratificar esses pacientes, independente do grupo de risco inicial dele pelos critérios clássicos. Então, aqui em cima, esse gráfico é o critério, a curva de sobrevida de acordo com os critérios clássicos de alto risco, que, enfim, do BFM, quem trata LLA de criança conhece. O grupo de risco standard, o intermediário e o alto. E aqui, essa curva ela foi reestratificada à luz da DRM. Então, realmente, você tem um outro grupo de risco dentro do standard, que é realmente standard, intermediário e alto. E ele era standard, esse aqui embaixo, com a sobrevida de um pouco acima de 40%. Mesma coisa para o intermediário e a mesma coisa para o alto. Então, você tem um paciente de alto risco com uma sobrevida aqui acima de 90%, quando ele é revisto à luz da doença residual mínima. Isso é importante até mesmo quando a gente considera critérios assim muito já consolidados, como, por exemplo, a resposta à prednisona. Essa curva mostra a sobrevida de pacientes de grupo de alto risco, de LLA pediátrica de alto risco, e esse grupo aqui mais acima são pacientes que foram incluídos aqui pela presença da resposta ruim à prednisona. Se não tivesse tido essa resposta ruim, esses outros critérios isoladamente não dariam indicação de transplante, não colocariam eles aqui em cima. Os pacientes, isso aqui foi 52% do grupo de pacientes de alto risco, essa curva aqui de cima. E os pacientes que foram transplantados tiveram a sobrevida de 81%, de 83%, contra 81% dos pacientes que não foram transplantados e receberam quimioterapia. Então, realmente, parece que a avaliação de doença residual mínima ela é bastante importante. Inclusive para pacientes com cromossomo Filadélfia, né, LLA Filadélfia. Após a introdução dos inibidores de tirosina quinase, assim que é feito esse diagnóstico molecular genético, então, durante a indução, sem interrupções, isso melhorou muito a curva de sobrevida, trazendo eles para um resultado bem próximo dos pacientes que não são Filadélfia positivos. E hoje se questiona realmente a indicação de transplante para paciente com LLA Filadélfia que tenham boa resposta em doença residual mínima. Eu não falei aqui no slide anterior, mas daquele grupo de mais alto risco, quem tinha DRM negativa teve 100% de sobrevida em 5 anos. Daquele grupo do alto risco com a resposta em prednisona, que só estava incluído ali por causa da resposta pobre à prednisona. Sobrevida deles, se ele tivesse a doença residual mínima negativa no D33, era de 100% em 5 anos. Sobrevida livre de eventos. Para paciente já em recaída, com indicação de transplante não mais em primeira remissão, a avaliação de doença residual mínima também é prognóstica e separa bem as curvas de sobrevida. Esses pacientes recaídos que conseguiram atingir uma remissão, uma segunda ou segunda remissão molecular, não importando o método que a gente está utilizando, a sobrevida é melhor do que para quem não atingiu. Em pacientes adultos, isso também é verdade. A avaliação de doença residual mínima, desde os momentos mais precoces, ela é um divisor de águas também, e existe hoje uma tendência com os protocolos inspirados no pediátrico de que não exista mais indicação do transplante para pacientes adultos que tenham DRM negativo, independente de outros fatores de risco. E esse é um trabalho do MD Anderson mostrando em pacientes com LLA Filadélfia tratados com Impercevad e inibidor de tirosina quinase, a sobrevida desses pacientes com
com DRM em 3 meses, aqui não é tão precoce, o clearance da doença, né, LLA Filadélfia, ele é mais lento, então já não vai ser o D15, o D33 em protocolos pediátricos, já é um pouco mais tardio, pós-consolidação, e no Hipercevade ele utiliza 3 meses como ponto de corte. Então, esses pacientes com BCR-ABL molecular na medula óssea negativo, eles não deveriam também, de acordo com esse grupo, ser submetidos a transplante, porque teriam uma sobrevida acima de 60%. E, de maneira bem interessante, na LLA Filadélfia, o paciente que vai ao transplante e que tem a doença residual mínima positiva pré-transplante, ele tem uma sobrevida livre de eventos, como esperado, menor. Mas a sobrevida global ela não é alterada, porque esse paciente tem uma janela de oportunidade. Ele tem uma alteração que ela pode ser abordada com outros inibidores de tirosina quinase. Ele tem alguma coisa diferente, uma estratégia nova que pode resgatar, eventualmente, esse paciente no pós-transplante. Considerando pacientes, agora não só mais com LLA, mas com LLA e LMA, existe uma grande questão, assim, então quer dizer que se o paciente é DRM positivo, ele não deve receber o transplante, porque ele é incurável, enfim, não vai adiantar nada? Não é verdade. A gente sabe que sem o transplante, esse paciente ele tem uma recaída iminente, vai acontecer em poucas semanas e poucos meses. Com o transplante, ele ainda tem uma chance de cura ali em torno de 30%. Só não é tão boa quanto se a doença residual mínima dele fosse negativa no pré. Para pacientes com esse efeito, ele é mais importante, esse efeito dose dependente da doença residual mínima, ele é mais importante na LLA. Pacientes com leucemia mieloide aguda, com qualquer nível de doença residual mínima detectável, ele se assemelha muito em termos de prognóstico com pacientes com doença em atividade. Então, qual é o critério de doença em atividade? Acima de 5% de blasto na medula? Esse paciente com 7% de blasto na medula, ele tem na LMA um comportamento de sobrevida muito semelhante àqueles que têm doença residual mínima detectável e está em remissão hematológica. A gente tem que, acho que, perseguir o aprofundamento da resposta, cada vez mais. E na LMA, na LMA, diferente da LLA, cada subtipo genético... Na LMA não é uma doença só, né? São muitas doenças com um nome só. Então, cada subtipo genético ele tem uma cinética de doença que varia de um tipo para o outro. Então, por exemplo, pacientes com inversão do 16, eles têm uma cinética de recaída que varia de 6 meses até 1 ano. Então, é um paciente que te dá uma oportunidade de ter estratégias outras, como, por exemplo, tentar mais uma quimioterapia, ou, se for pós-transplante, investir em imunoterapia, diferentemente de um paciente com translocação de MLL. No momento que ele positivou doença residual mínima, praticamente não dá tempo de você fazer nada. Ele vai recair antes de que qualquer outra coisa possa ser feita. E é interessante a gente ter isso quando tiver com o paciente na frente, lembrando. Esse é uma recomendação bem atual, de como a gente poderia incorporar, né, os pacientes de leucemia mieloide aguda, incorporar essa informação da doença residual mínima. Então, naqueles grupos de risco mais favorável, são os pacientes que, sem o transplante, vão ter 35%, mas são pacientes que têm 35% de chance de recaída, probabilidade de recaídas que, se não forem submetidos ao transplante, 20% se forem submetidos, então a chance maior é que eles não recaiam. Então, para justificar a indicação de um transplante alogênico no subtipo genético favorável, você tem que ter um paciente muito fit, muito bom, com um doador muito bom e tudo perfeito. E aí eles fazem uma correlação com o HCT index, que teria que ser menor do que 1, para justificar a indicação. Isso, na prática, é quase impossível. Então, esses pacientes hoje não devem ser transplantados utilizando essa estratificação genética. Os pacientes de grupo intermediário, eles já vão aumentando as chances de recaída sem o transplante, então você começa a assumir um risco maior de mortalidade relacionada ao tratamento, porque o benefício que o paciente vai ter começa a valer a pena, e no subgrupo adverso nem se fala.
Então, em um paciente do grupo favorável, genético favorável, em que esse paciente ele não é 100% curável, sem o transplante. Então, eu botei aqui, 30% recai. Se esse paciente, pós-tratamento, tem uma doença residual mínima, ele deixa de ser um paciente favorável. Então, essa é uma informação combinada. Esse paciente do grupo genético favorável com doença residual mínima, se houver condições doador, e o paciente tiver condições de for candidato a transplante, o ideal é que você encaminhe. Já no grupo intermediário, a questão é outra. É um paciente que você já tende a encaminhar para o halogênico, se tiver um doador bom, mas se esse paciente tiver a DRM negativa, talvez o halogênico não vale a pena o risco. Então, talvez o autólogo traga bons resultados para esse paciente aqui, porque você economiza a toxicidade do procedimento, pelo menos em primeira remissão. E para o subgrupo adverso, nem pensa em DRM, ele é um prognóstico ruim, a gente não deve deixar de indicar o transplante pela DRM negativa. Alguns estudos estão em andamento hoje, algumas estratégias para tentar abordar essa questão específica da doença residual mínima. Então, clorfarabina com CTX e VP como ponte, tanto na LLA quanto na LMA, para esses pacientes que estão indo a transplante com doença residual mínima positiva. Num contexto mais de pós-transplante, então, imunoterapia, para o mieloma múltiplo, acho que, se eu não me engano, para mielodisplasia e LMA, lenalidomida, novas substâncias, nivolumab. E aqui eu queria mostrar, essa é uma curva de pacientes que tem do BLAST Trial, da GoBucket, e ele mostra pacientes com LLA, Filadélfia negativos, que têm doença residual mínima positiva e receberam o blinatumomab, que já foi comentado aqui, o mecanismo de ação da droga. Ele é capaz de alterar a sobrevida desde que o paciente responda. Uma grande porção desses pacientes respondem, e entre os pacientes que respondem, a profundidade da resposta é muito importante, a maioria deles atinge uma resposta profunda, e isso é capaz de mudar a sobrevida desses pacientes. Já um outro estudo, utilizando a azacitidina num contexto de pós-transplante de leucemia mieloide aguda, eles acompanhavam o quimerismo desse paciente. No momento que esse quimerismo vinha menor do que 80%, isso é um indicativo de recaída, eles começavam a utilizar de uma maneira preemptiva a azacitidina. E ela foi capaz de, pelo menos, retardar a recaída hematológica desses pacientes com bastante sucesso. E, para finalizar, no mieloma múltiplo, aquela curva, né, de quantificação de doença, ela é verdadeira e a gente consegue encaixar os critérios de resposta dentro dessa curva. Os pacientes que têm doença residual mínima, eles têm negativa, tanto pré quanto pós-transplante, eles têm uma sobrevida melhor, inclusive quando a gente separa somente os pacientes com critérios de remissão completa, que seria imunofixação negativa. Mesmo assim, a DRM ela é importante nesses pacientes. A avaliação seriada de doença residual mínima por citometria de fluxo, ela consegue separar em grupos. Então, aquele paciente que ele tem a doença residual mínima negativa desde a terapia de indução, e se mantém assim, ele tem um prognóstico melhor do que aquele que tinha positivo e negativou depois, e melhor ainda do que nunca negativou. Lembrando que o mieloma múltiplo é uma doença com uma distribuição heterogênea e muitas vezes extramedular, então a citometria de fluxo não é capaz, sozinha, nesse caso específico, de ser um bom marcador. Então, métodos de imagem, ressonância e mais recentemente, estudos com PET, mostrando um valor prognóstico bem importante da negatividade do PET para esses pacientes, e bem interessante também quando o PET ele é integrado às outras informações. Então, eles fizeram um score, onde de 0 a 3 pontos, tudo soma um ponto, né? Então, ISS 3, a ausência de remissão completa, e a questão do PET.
E aí você vê, quanto mais pontos, pior a... Não é PET negativo, é PET positivo. Você vê, quanto mais pontos, pior a sobrevida do paciente. E essa é uma proposta de o que fazer, então, no mieloma múltiplo com essa informação, porque são pacientes, muitas vezes, idosos, são pacientes que têm uma sobrevida prolongada, principalmente com as novas terapias. Então, a gente realmente tem que pensar em que ponto essa informação vai entrar na nossa prática. E o que eles sugerem é que aquele paciente que tem, isso para estudos clínicos, que tenham DRM positiva, que eles sejam randomizados entre transplante ou intensificação de quimioterapia para atingir uma resposta mais profunda pré-transplante, e aqueles pacientes com DRM negativo que eles sejam observados ou transplantados, né, porque para a gente tentar entender qual é o papel do transplante nesse paciente que tem uma resposta muito boa inicial. O que a gente pode dizer hoje é que a avaliação de resposta pelos critérios convencionais ela não é capaz de predizer o desfecho em longo prazo, então a gente fica super feliz quando o nosso paciente está com mielograma normal no D33, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Quando a gente pensar em resposta ao tratamento, eu estou falando D33 porque o meu ambulatório é de LLA, então já fica na cabeça. Quando a gente pensa em resposta ao tratamento, a gente tem que pensar nesse gráfico, na profundidade da resposta, pensar que a gente está olhando com os métodos convencionais muito em cima desse oceano, só a superfície, e pensar que a gente pode acompanhar melhor essa cinética e ter algumas intervenções. Então, pré-transplante, será que vale a pena intensificar o tratamento? A princípio, com quimioterapia. Se o paciente é DRM positivo, apesar de toda a quimioterapia que você já fez, dificilmente esse paciente vai responder. Então, o ideal seria trocar. Mas trocar por uma coisa igual? Não, o ideal seria trocar por novas estratégias. E aí, tem algumas coisas que espero que cheguem logo para a gente. Mas uma outra coisa interessante é descalonar o tratamento. Então, estudos, por exemplo, em que você não transplanta o paciente ou que você não pode fazer uma consolidação com dose menor se a DRM for negativa, para reduzir a toxicidade. Durante o transplante, a individualização do condicionamento é uma coisa que é interessante de se pensar, a utilização de novas drogas durante o condicionamento, visando um alvo específico para aquele paciente. E no pós-transplante, se esse paciente que vinha de um subgrupo de pior prognóstico, com DRM positiva pré, se ele não merece uma terapia de consolidação no pós, e aí lembrando que qualquer coisa que você faça no pós tem que lembrar da toxicidade, que vai se somar ao procedimento do transplante, e também da interação imunológica, com o efeito GVL que a gente gostaria que acontecesse. A imunoterapia também é uma janela de oportunidades ao emprego de novas drogas e, em cada caso, avaliar em que momento a gente vai intervir, se essa intervenção vai ser preemptiva ou se vai ser na recaída hematológica. Eu acho que cada doença é um contexto diferente, são muitas questões. E eu acredito que a doença residual mínima é uma mudança de paradigma e a gente tem que ter novas maneiras de abordar esse problema, porque intensificar quimioterapia num paciente que não responde, eu não acho que seja a solução. E obrigada.